Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia, que bom te ver. Faz tanto tempo que a gente não se vê. Nessa Ai, pandemia, que é tristeza, verdade, né? verdade, verdade. A gente fica Ó, tô com meu apavorado com essa cafezinho pandemia. aqui. Eu vim de Meu chá. cafezão, aliás, né? Eu vim de chá hoje, eu tô precisando de um chá. Achei melhor ficar de chá hoje. É, mas era só porque essa caneca aqui é muito legal. Ah, o que que ela tem? Coffee is... Não dá pra ler porque fica ao contrário. Ah, Coffee is... é verdade. Lê pra mim, é. É o melhor amigo de uma garota. Ah! Pois é. Muito bem. Uma das grandes garotas da FEA. Temos várias grandes garotas na FEA. Acho legal a gente conseguir. Achei legal conseguir conversar com vocês e a primeira docente com quem eu estou conversando. Então, Que apresento a legal. vocês a professora Roseli, professora do Departamento de Economia lá da FEA. E vamos começar. Conta pra gente como é que. Vamos começar assim, conta da sua formação. Como é que você se, Uhum. né, escolheu fazer economia, né? E onde você fez economia? Conta pra gente como é que foi esse começo de carreira aí. Conto sim. Primeiro quero agradecer o convite, né? Como te falei, achei a sua ideia muito legal, muito bacana. A gente sempre fica tentando pensar em alguma atividade, algum evento na comissão de acolhimento e orientação para esse mês, né? Você sempre nos ajudou muito quando participava da comissão. E teve um ano que você propôs uma ideia semelhante, mas com mulheres da área de business, né? Economistas, administração, administradoras, contadoras, enfim, business em geral. Foi muito legal. E foi tudo online, né? Agora aqui também online, mas num formato diferente. E com as mulheres da FEA, né? Tô querendo Isso, saber quem é que vai entrevistar você. então, né, ainda não tem, eu não sei. Eu acho meio megalômano eu me entrevistar, acho que fica meio doido, mas não sei se eu, Me não sei. convida Depois a que eu te gente, entrevisto. boa, depois a gente conversa sobre isso. Então, estou muito feliz de estar aqui participando desse projeto nesse mês de março, né? Um mês em que a gente lembra faz essa homenagem importante que dá voz e visibilidade a toda a luta das mulheres, né, ao longo do tempo. E a nossa luta também não é muito diferente, né? Uma luta diária ali na academia, ou nos mercados financeiros, ou nas grandes empresas, com mulheres profissionais da área de business em geral, né? Que é uma área mais E eu, masculina, né? Então, encontrar um espaço nessa área já exatamente. é né, um esforço, né? É verdade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Acho que nosso foco hoje está assim com essa pegada de gênero, que eu acho super importante. E, então, eu queria de novo voltar ao agradecimento. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui abrindo a sessão docentes, né? Sei que a Adria já participou ontem, e foi muito bacana. Eu também estava aqui ouvindo. Vou tentar acompanhar todos os dias que você estiver fazendo esse trabalho bacana aí. E aí, vamos lá. Bom, formação, economista. Formada na FEA. Na FEA de São Paulo, né? Sempre tive vontade de seguir carreira acadêmica, né? Claro, quando a gente é criança, a gente pensa assim, quero ser professora, Uhum. quero ser professora. Eu era esse tipo de garotinha, né? Queria ser Eu também. professora. Quero ser professora. E aí depois vai desenhando exatamente que professora é essa, né? Exatamente. E aí, assim, meu contato com a economia veio no ensino médio, principalmente, né? Quando a gente começa a estudar aspectos do desenvolvimento econômico, das sociedades capitalistas, enfim, as experiências, então, das sociedades que tinham modelos alternativos de organização da produção, e a gente ficava olhando para aquilo, e pensando, e conversando. E eu tive a sorte de ter no ensino médio de uma escola pública na periferia da periferia da periferia, né? Ou seja, na periferia de Guarulhos, uma professora que deu a disciplina de Educação Moral e Cívica. Só os velhos vão se lembrar dessa disciplina, Eu fiz, né? mas a minha não foi muito agradável, mas tudo bem. Então, olha que sorte a minha, né? Como a sorte também é importante na trajetória das pessoas, profissionalmente falando, Sim. pessoalmente também, enfim, em todos os aspectos, né? Eu tive a sorte de, nessa escola pública de ensino médio, ter uma professora que pegou essa disciplina que era para ser uma coisa horrível e Uhum. transformou numa coisa maravilhosa. Nossa. E ela tinha uma discussão muito importante sobre como funcionam as sociedades modernas, né? Sociedades capitalistas, comparativamente às outras formas de organização. Então, ela nos fazia ler
aquela coleção O que é, Hum, né? Aí tinha sei. lá o que é o capitalismo, o que é o socialismo, o que é o comunismo, e a gente ficava nessa literatura mais simples, mas ao mesmo tempo muito importante para entrar nesses temas, né? E a inflação era o dragão, né? Então, assim, todo dia no jornal era inflação, inflação, inflação. Eu falava, meu Deus, o que é esse negócio dessa inflação? E aí é interessante que essa introdução ao mundo da economia e o meu gosto, né, meu desejo de entender mais sobre economia, começa com uma perspectiva mais antropológica, sociológica, que era a formação dessa professora, né? Então, Ah, tá. ela introduz a relação da economia, ou dos mercados, do modo de produção com a sociedade, com a cultura, né? Numa perspectiva mais marxista, né? Uhum, Mas, ao mesmo uhum. tempo, que despertou meu interesse por entender melhor como é que funcionava esse negócio. E Tá. aí, já nesse segundo ano, eu falei, economia, vou fazer esse negócio. Aí eu olhei o vestibular. Falei, putz, vamos ver o que cai. Matemática e história, com o mesmo peso. Falei, pronto, é isso aí. Tá, tá. Que Então, eu sempre fui legal. uma estudante que sempre gostou muito das humanidades, né? Uhum. Mas também muito da matemática, das exatas, da física, da química. E aí, quando eu vi que eu podia continuar sem abrir mão de nenhuma das duas áreas, que é mais ou menos o que é de fato economia, né? Eu achei demais. Falei, é isso aqui, que legal. Nossa, não vou precisar parar de estudar matemática e nem precisava Aham, parar de estudar história, né? aham. Dá para conjugar, né? E aí Então, prestei você falou vestibular agora e do fui. noticiário, fiquei pensando, me parece que naquela época tinha muita coisa de economia no noticiário, de fato, essa coisa de inflação e tal. Me parece que hoje a gente tem mais o direito, me parece que a discussão de direito hoje é mais ou menos a discussão de economia naquela época. Isso me ocorreu agora, não sei se faz algum sentido para você. Porque a gente, de fato, era economia o Olha, tempo todo. Agora parece que a discussão econômica está meio para baixo, não sei. Não se discute tanto. Não que não seja importante, ah, mas é que se discute mais o STF, que era uma coisa que não se falava. Não sei. uhum. Não, eu entendo isso. Acho que nos anos mais recentes tem é verdade isso, né? A gente, Né? os problemas econômicos eles se tornaram, digamos, um pouco menos preocupantes, né? Ou seja, uma estabilidade macroeconômica foi alcançada Sim. num certo nível, houve uma certa permanência nessa estabilidade, e isso, de certa forma, minimiza, né, o discurso Isso. dos temas econômicos. É. Mas aí, quando os mercados ficam abalados e tem as questões políticas, jurídicas, etc., afetando o funcionamento dos mercados financeiros, por exemplo, o mercado financeiro sempre está na mídia, né? Mas os Isso. outros temas econômicos, eu acho que realmente, principalmente a inflação, né? Pensando no Não tema se fala, motivador da né? minha carreira, né? É. Então deixou de ser o grande tema, né? Vamos dizer assim. Mas tem É razão, interessante isso. eu te Interessante. observo. Olha lá, ó, a gente conversa e pensa umas coisas, mas tudo bem. Aí a Roseli entrou na FEA para fazer economia. E como é que foi Isso. essa trajetória de economia na FEA São Paulo? Foi bom? Olha, eu Gostou? Não entrei, gostou? Como é que foi? foi Teve um outro bom, eu professor gostei. nível essa outra de educação moral e cívica? Ah, muitos, né? Eu comecei super bem o curso de economia, fazendo introdução à economia com a professora Silvia Schoch, que eu adoro, amo até hoje, né? Ela foi minha orientadora de iniciação científica na graduação. Então, era um curso muito estimulante, era um curso que fazia a gente pensar e que apresentava os grandes economistas, mais ou menos na pegada do que a gente conseguiu propor na reforma curricular do curso de economia para o ano que vem, né? Um curso chegar na graduação e ter uma disciplina falando dos grandes economistas, né? Que antigamente era a disciplina de introdução à economia, e ao longo do tempo foi virando uma introdução à economia mais técnica, mais fazer continha, mais gráfico de mercado e tal, né? Então, a gente tentou resgatar um pouco isso no curso, que eu acho que é muito importante essa motivação para o aluno de conhecer um pouco mais a área que ele vai estudar, os desafios que ele vai enfrentar. Isso, para mim, foi muito importante. Eu fiz o curso matutino, né, o diurno, então, em 4 anos eu fui formada, sempre muito dedicada, estudiosa, CDF, aqueles negócios, né? Pular essa parte. Não fiz parte de atlética, centro acadêmico, nada disso. Aliás, eu morava super longe, morava em Guarulhos e me deslocava todo dia para a USP, né? Guarulhos, Butantã, 2 horas e meia, 3 horas de ônibus.
Na volta, às vezes eu demorava 6, 7, 8 horas quando a marginal enchia, né? Chovia e ninguém conseguia passar naquela época, enfim. Então sempre foi uma vida bem difícil de ir e vir, mas ao mesmo tempo sempre achando um tempo para trabalhar também, né? E para estudar. E, Ah, você trabalhava ao mesmo tempo. O que que você fez? Você sim, trabalhava em quê? eu comecei trabalhando com a minha mãe com um negócio de oficina de costura. Então a gente tinha uma oficina, depois a gente começou a produzir roupas, né? Então eu tenho formação nisso, inclusive, né? Com 18 Gente, anos eu era modelista profissional. Então eu olha, fiz um curso de surpresa! modelagem total, né? Eu fazia os moldes, né? Aquela parte que inclusive é uma parte muito técnica da costura, né? Sim, Que tem toda sim. uma questão de ângulos, enfim, né? Eu olhava o modelo, ou recebia o modelo desenhado pelo figurinista e transformava aquilo em algo que pudesse gerar uma roupa como aquela depois, entendeu? Que são os moldes. Então, eu Aliás, trabalhei um isso é um dos tempo com seus isso, hobbies hoje, não é não? Que eu lembro de você adoro falando costurar. um É. vestido de noiva que você fez, não foi não? Alguma coisa assim? Fiz até vestido de noiva Olha nessa lá. época. Então, eu tenho ainda esse gosto, eu gosto de costurar, é uma diversão para mim, eu gosto de cortar e fazer a minha roupa. Hoje eu faço muito pouco, né? Porque não dá mais tempo, mas quando me aposentar, voltarei a costurar bastante. Ai, E Roseli, foi você uma já está coisa que eu falando de aprendi aposentadoria, muito. minha filha? Você não viu, você não Esquece, leu no noticiário as questões econômicas? pula essa parte aí, pula essa parte. Vamos cortar, edita, edita. Ó, Então, a essa Jussiane formação é uma falando formação dos que pouca talentos gente conhece. escondidos. É, a formação uma habilidade que pouca gente conhece, né? Assim, eu adoro, tenho muito orgulho desse período e de ter aprendido tudo isso, né? Antes mesmo de começar a faculdade. E aí, ao longo dos primeiros anos da faculdade, eu mantive o trabalho à tarde, a faculdade de manhã, trabalho à tarde. No primeiro ano de economia, ainda fiz um ano de ciência da computação na FATEC, porque eu entrei nas duas. E falei, vou ver como é esse negócio. Foi bom porque eu aprendi um monte de matemática naquele primeiro ano e tal, me ajudou bastante a economia. Mas depois eu abandonei e fiquei só com a economia e trabalhando. Aí, no último ano de graduação, do terceiro para o quarto, eu resolvi que queria fazer iniciação científica, a Silvia Shaw me orientando, fizemos o projeto com a PESP, submetemos. Enquanto isso, eu estava nessa loucura que a moçada conhece, que é fazer, né, buscar um estágio, buscar uma posição, uma colocação e participar daqueles processos seletivos horríveis. Espero que tenha melhorado de lá para cá, porque era um sofrimento, né? Eu odiava, assim, eu chegava assim, naquele grupo e aí tinha uma questão para ser debatida e eu debatia, fazia sugestões, mas eu não gostava do ambiente em que cada um queria se sobressair mais que o outro e não deixava o outro falar e aquela loucura. Eu ficava olhando para aqui e falava... Mas, enfim, consegui meu estágio, né, numa corretora de valores e comecei a fazer o estágio. Eu brinco que foi o estágio mais curto da história, porque durou um mês e o mês mais curto do ano, que era fevereiro, né? Ó, o No Gabriel tá dizendo que final, ainda não é legal esse processo ainda não é seletivo. legal. Ai, Gabriel, puxa, sinto muito, viu? Porque é uma loucura isso. E aí, nesse mês, ao longo desse mês, eu já tinha submetido o projeto de iniciação científica para a FAPESP e saiu o resultado no final de fevereiro. Eu larguei o estágio, que era bacana, estava bem interessante o estágio, tudo, né? Embora tenha toda essa chatice de passar pelo processo, né? Que para mim foi muito sofrimento, mas o estágio estava bem bacana. E eu passei mesmo por uma redação falando sobre política monetária e moeda. Então, veja lá, desde né, nesse momento eu já estava aqui na política monetária. Tá. E aí voltei para a faculdade com a bolsa de iniciação científica, não dei continuidade aos trabalhos com a empresa de costuras, com oficina, com prestação de serviço, desenvolvimento, produção de roupas, etc. Eu deixei, uma outra irmã começou a assumir um pouco esse negócio, que logo depois também faliu, né, por conta da abertura do Collor. Então, Tá. Tá. então, a área de produção de confecção sofreu muito nesse período, porque veio uma enxurrada de roupa da China, né? E a Aham. gente não tinha condições de custo para concorrer, então Sim. muita gente fechou, a gente fechou também.
E aí eu já estava no quarto ano, fazendo iniciação científica, monografia, estudando bastante para prestar a prova para o mestrado, né, em Tá. economia no final do ano. Daí prestei a prova para o mestrado, passei super bem, podia ter ido para qualquer centro de pós-graduação. O que a pessoa que fez? Aí uma coisa que eu não hoje eu não oriento os meus alunos, as pessoas mais chegadas que me pedem orientação sobre isso, eu não dou essa sugestão que eu fiz. Eu fiquei na FEA de São Paulo. Uhum. Enfim, vários aspectos, né? Fiquei com medo da bolsa não dar, não ter dinheiro para se sustentar, não ter como sobreviver, outra cidade, outra ideia, não, vou ficar aqui mesmo. Sim, foi muito bom, foi bacana, mas tem essa questão que é sempre, né? Você não ter oportunidade de conhecer um outro ambiente Sim, acadêmico, né? sim. Arejar um pouco mais, eu acho isso importante. Tá. E a FEA, naquela época, acho que hoje mudou bastante, né? Mas a FEA era uma estrutura que era muito, cada um se vira, você vai atrás, e aí tem que, né? Assim, não tinha uma estrutura institucional que Tá. apoiasse os alunos que queriam fazer esse caminho. Então, Sei. era tudo muito difícil, né? Não tinha internet como tem hoje. Então, Uhum. fazer os applications era um processo muito demorado, tinha que Sim, mandar uma correspondência, receber um calhamaço assim de papel sim, para preencher, né? sim. Devolver esse calhamaço, pagar a inscrição, que era outro tormento, né? Fazer um pagamento internacional, né? Uhum. E tudo isso eu fui fazendo lá como eu pude, sem muito apoio, porque, né, na minha família ninguém conhecia nada disso, né? Eu fui a Uhum. primeira Uhum. a ter formação universitária na família, né? Enfim, aí fiz todo esse processo e a ideia era ir para fora para o doutorado, mas eu fiz esqueci um pequeno detalhe, esqueci de pedir bolsa. Dentro desse monte de informações que eu precisaria gerenciar e ter, uma delas é que eu deveria fazer o pedido de bolsa antes mesmo de ter a resposta das universidades. E na minha Ah, cabeça boba, né? tá. Sem perguntar direito para as pessoas que Sim, podiam ter sim, essa informação, eu achei, não, agora eu vou esperar o resultado dos applications e quando chegar nesses resultados eu vou pedir a bolsa por resultado. sim. Então. E aí, embora tenha sido aprovado, eu não tive bolsa, portanto eu não fui. Então aí Uhum. começa um pouco o momento da carreira e da minha formação, que eu brinco, né, que todo doutorado tem um violino tocando ao fundo, né? Tem um momento em que a coisa dá errado, você tem com vontade de desistir, você fala, nossa, onde eu fui me meter? E o meu momento foi esse aí, porque eu Foi logo tinha, no né, uma começo. expectativa. Na verdade, já estava terminando o mestrado para defender a dissertação. E aí, como não deu certo esse plano, eu já tinha também prestado a prova para passar para o doutorado direto na FEA, já tinha conseguido a vaga no doutorado direto, então por isso eu não tenho o título de mestre, né? Tá. Eu fui direto para o doutorado e fechei tudo com o doutorado direto. Sei, sei. Foi bem difícil, acho que foi o momento mais difícil da minha formação, foi passar por esse período em que eu tinha uma expectativa, eu tinha um planejamento, E uma bobeada. eu falhei e não consegui, né, concluir, e aí eu tive que aceitar o second best, né, que no caso não é que é second Sim, porque mas é não que é não é bom, a sua primeira escolha. É ruim quando a exato, gente não vai na primeira escolha, né? Tudo bem, a gente aceita, porque faz parte, você não tem opção também não sim. aceitar. Mas, enfim, fica uma coisa chata, né? E eu tinha, naquela época, tinha sido aceita em Colômbia e na London School of Economics. Olha, Então, não fui para nenhuma das duas. tá, tá. Ah, mas, Mas o enfim. legal é que, recentemente, você deve lembrar, eu passei um ano em Colômbia, né? Uhum, Fazendo um período de Research Fellow, que foi uhum. muito legal. E que, enfim, foi totalmente diferente de fazer um doutorado, né? Mas Com também certeza. muito gratificante, muito bacana, de muito aprendizado. Então, enfim, né? Depois de um ciclo enorme, eu fui lá e fiz um pouco do que eu queria ter feito. Então, foi É, bem aquela bacana. coisa, o mundo dá voltas, né? Ele dá a volta e ele vai no lugar onde ele tem que ir, né? É verdade. Então, basicamente, assim, minha trajetória de formação foi essa. Trabalhei muito tempo em universidade privada, Hum,
E Acho que aí todo eu posso mundo, né? começar a falar um pouco sobre essa questão de gênero, né, que está nos trazendo aqui hoje, né? Pode Acho ser. que, assim, desde a graduação até o percurso na universidade privada, até, eu diria que talvez ali o final do doutorado, final do doutorado, eu tinha pouca consciência dos problemas e das pedras no caminho que ser mulher tinham me trazido até então, entendeu? Uhum. Assim, eu passava por todos esses pontos, esses aspectos que têm totalmente conexão com o fato de eu ser mulher num ambiente mais masculino, né? E que conforme você vai evoluindo na carreira, mais masculino ele se torna, né? Uhum. Eu não tinha clareza e nem consciência desses aspectos. Eu Eu também acho não, que engraçado, né? Eu também sim, não tinha. sim. É muito Eu acho recente que é essa uma percepção. coisa geracional, talvez, né? Eu Que a nossa acho. geração, minha geração, a sua, um pouco antes da minha, assim, a gente entrava num embalo, principalmente quem vai por esse caminho, né? Mais, dominado por homens, mais dominado, porque tudo é dominado por homens, né? Mas, Uhum. enfim, a gente acaba criando uma forma de agir, de lidar com todos esses temas que é muito mais masculina do que feminina, né? A gente se adapta e adere e reproduz comportamentos e formas de enxergar ali o problema, a situação, que a gente parece que nem enxerga que está sofrendo Isso. discriminação de gênero, Isso, entendeu? isso. É aquela coisa de é só você dizer não e tá tudo bem. E a gente foi ensinada a dizer não e a fazer vistas grossas e tudo bem, né? Eu acho que realmente é uma coisa meio geracional mesmo isso, né? De tudo bem, não e pronto, né? Eu não sei, eu Uhum, tenho aprendido muito com os alunos, com as alunas também agora, porque eles têm uma visão de mundo verdade. completamente diferente da nossa. E a gente fala, poxa, peraí, mas aquilo que eu passei lá atrás. Eu não sei se você Com faz isso, mas eu certeza. revisito É. algumas cenas, eu falo, gente, mas aquela cena, olha que horrível que foi aquilo, e eu não me toquei. Então, é revolta retroativa. Não, com certeza, Lu, eu concordo completamente com você. Eu acho que a FEA, e principalmente as gerações mais recentes, né, de alunos da FEA, de alunas principalmente, trouxeram assim, um aprendizado e uma perspectiva muito diferente para as questões de gênero. Eu acho que a própria instituição, de certa forma, né, a própria sociedade discutindo mais esses aspectos, nos fazem repensar e reposicionar uma série de vivências próprias, né? É, é. E eu acho que isso é muito importante. Eu admiro muito, né, essa galera, os jovens, não só as mulheres, né, mas também os homens dessas novas gerações que têm mais clareza, mais consciência e um posicionamento mais claro em Uhum, relação a esses temas, né? Mesmo eu uma acho. parte dos homens, né, dos jovens homens, dos nossos alunos, também tem um posicionamento bem bacana Tem, e muito tem. sério, entendeu? É, Então, é, estou sempre aprendendo com eles, é muito bacana é. isso. Essa troca é fundamental, né? Pois é. E aí, quando é que você entrou? Você pode falar de datas? Quando foi essa entrada na Claro. universidade? Não sei, vai. Opa! Ó, tô chegando aqui no meu mês de aniversário também, né? Uhum. E eu completo 25, não, ao contrário, 52 anos nesse próximo dia 18. Aí a moçada pode ir preparando presente aí para o começo do semestre, para eu ficar feliz, A né? gente aceita, a gente aceita. Nem que seja só 52, então, mensagenzinha feliz, a gente já aceita. Mas assim, a ó, gente passa o endereço para chegar presente também, tá tudo certo. pisciano adora uns parabéns, né? Não é? Não é? Coisa de gente de peixes, gente. Esse povo não entende muito bem a gente, né, Lu? Né? A gente adora, gente. Presente, parabéns. Ê, viva, gente. O meu é assim, ó. O meu é dia 10, próxima quarta-feira, da Roseli, dia 18, na outra quinta. Anota aí na agenda E você aí. sabe que temos colegas também, né? Gessiane é 19, a Não sabia. Mariana é 19 também. A Mari é 20.
não Ah, é? é 20. Tem A Mari é razão, tem 20, a razão. Mari é 20. Olha lá, É. Gessiane, 19, olha lá. Ah Essa lá, gente, que é bando de gente pisciana. Ok, gostei dessa legal, brincadeira. né? Muito bom. Ó, o Lucas tá perguntando se você quer um Minion. Mas Ah, ela tem, mais um. Lucas. Ela É, tem eu um já tenho monte. um. Eu tenho um que o Lucas me deu, inclusive. Olha lá, que beleza. Bom, então fala dos anos. Quando que foi que você entrou na Ó, eu faculdade? entrei tarde na faculdade, né? Porque eu entrei tarde no ensino fundamental, né? Essa coisa de falta de oportunidade de acesso, né? Onde eu morava não tinha nem creche, então eu não fiz pré, essas coisas. Eu entrei no primeiro ano já com 8 anos, em março, imagina. Ah, Entendeu? tá. Então daí já foi Tudo atrasando, né? atrasado. Aham. Depois eu prestei vestibular por 2 anos. Os 2 anos eu tive bom desempenho até no primeiro, mas eu não tinha entrado na USP, então eu prestei de novo. Aí entrei na USP, na Unicamp, em todo lugar, né? Aquelas coisas, você não entra, depois você entra em todo lugar, né? Aham. Enfim. E aí comecei a faculdade em 90, né? Então eu já Tá. estava com uma faixa etária um pouquinho acima da média dos colegas, né? Ainda Sim. mais, enfim, na FED de São Paulo, principalmente. E isso, na verdade, no começo foi chato, mas me deu uma vantagem interessante na graduação, que é um pouco mais de maturidade para Sim. estudar. Sim. Eu já era CDF por natureza, aí um pouco mais de idade, e foi muito bacana. Assim, eu aproveitei muito bem meu curso de graduação. E aí eu entrei no mestrado em 94, 5, ixi, agora está ficando difícil. Mas, enfim, aí por conta dessa etapa, né, de desilusão entre o fim do mestrado e o início do doutorado, eu meio que interrompi o processo, fiquei, né, um tempo bastante, digamos, em uma situação bem difícil do ponto de vista psicológico, Uhum, emocional, aí, uhum, né, fui buscar apoio, tratamento, uhum. tudo quando eu saí do fundo do poço, quando vou dizer, retomei o doutorado e finalizei o doutorado defendendo a minha tese no dia do meu aniversário, em 2003. Né? Então, eu Ah, fiquei um longo período aí. tá, gente, que Incrível, engraçado. né? Tá, no dia Foi do no aniversário. dia, Eu assim, jamais marcaria defesa pro dia do meu aniversário. Me mas poupa, era a né? data que a banca podia, né? O que eu podia fazer? Arranjasse outra, se vira. Não vou, não, de jeito nenhum. Não, sabe quando você está naquela fase que você só quer acabar o negócio? Sim, sim, sim. Então, Tá. a data que vocês puderem aí, a gente faz isso, entendeu? Dia do aniversário. Bom, ok, deu certo, Ah, pelo menos, tá valendo, tá tudo foi. certo. E E aí aí você depois, entrou na FEA para dar aula na mesma em época que eu, não foi? 2006, em Ah, não 2006, foi antes, tá? Foi antes de mim, tá? eu 2 anos antes. fiquei de 98 até 2006, né? Antes de ir para a FEA, trabalhando no Mackenzie em São Paulo, que é uma Tá. instituição que eu tenho muito carinho, tenho muitos amigos lá, né? E, assim, foi um período bem bacana da minha vida profissional, com muito trabalho, né? Muitas aulas, muita carga horária, tudo isso que a gente conhece das universidades privadas. Mas É. era um lugar em que eu sempre pude trabalhar com liberdade no sentido de grau de exigência, de, sabe, de cobrança dos alunos. Ninguém nunca, nenhum chefe de departamento, coordenador ou diretor veio falar comigo porque, sei lá, meu índice de reprovação era de 70%. Não, brincadeira, não era. Mas, enfim, Não, era eu sempre 65. Ah. eu sempre pude fazer um trabalho sério, um trabalho bacana, comprometido. Isso é muito importante para mim, né? E aí, a minha decisão de sair do Mackenzie, na verdade, foi por conta de sentir falta de ter espaço para estudar e pesquisar. Então, Uhum. eu tava muito feliz porque uma parte do meu trabalho que eu amo, que é dar aula na graduação, eu podia fazer muito bem lá, né? Mas eu não podia fazer as outras partes que compõem o trabalho do pesquisador e do docente, que eu também gosto muito e acho muito importante. Eu não vejo essa desconexão entre a graduação e a pesquisa e a pós, né? Eu Uhum. acho que um bom professor, se ele não Uhum. está pesquisando, se ele não está na fronteira, se ele não sabe o que está acontecendo na sua área, ele deixa de ser um bom professor na graduação rapidamente. Uhum. Uhum. Então, assim, eu notava que eu estava ali dando excelentes aulas, mas eu não estava conseguindo dizer para os alunos o que tinha na fronteira na nossa área de macroeconomia e de economia monetária, né? Uhum. E,
daí eu entendi um pouco também de uma parte dos professores que eu tive, né? Que assim, e até hoje existem professores, né, que dão aula da minha área de macroeconomia como se a gente estivesse ainda na década de 80, 90, né? Que foi a Tá. macroeconomia que eles aprenderam, né? Aham, Então aham. assim, eu acho que isso acontece em todas as áreas. Estou dando exemplo da minha área só para, Uhum, né, da uhum. área que eu conheço. Então, isso foi o que me levou a querer ir para uma instituição em que eu pudesse estudar, pesquisar e avançar e produzir e melhorar a minha capacidade de formar, né, economistas que saibam o que está acontecendo na fronteira da ciência, que saibam como aquilo que ele está aprendendo está distante ou está próximo do que é a fronteira, porque senão a gente fica naquela discussão anacrônica, né? Principalmente na minha área de política monetária, lá, né, da década de não sei quando, entendeu? E o mundo mudou, os mercados financeiros mudaram, a maneira de gerenciar a política monetária mudou, e aí? Então, eu me arrependo um pouquinho porque eu tive uma perda financeira razoável, assim, meu salário caiu praticamente pela metade quando eu saí do Mackenzie e fui para a USP. E hoje, né, continua mais ou menos nessa proporção comparado aos meus colegas que lá estão, entendeu? Uhum, uhum. Então, enfim, mas é aquela questão, né, do benefício É o tal do implícito ali, trade-off, né? É, não é? exatamente. Eu Então, aprendi isso na fé, que é o tal do trade-off, a é, gente vai aprendendo as coisas sim, sim. ali, né? É. Então, e aí, Então, então me fala assim, da sua área de pesquisa. Então, a sua área de pesquisa é política monetária, é isso que você faz. economia monetária, estou preparando minha livre docência nessa área. Aproveitando, entre aspas, né, porque a gente está trabalhando tanto que não dá para dizer que está sobrando mais tempo, está sobrando menos tempo, né? Tá, Mas tá, eu tá bem mais tô, puxado, porque essa coisa de estar na tela dá muito mais, exige muito mais da gente, né? com certeza. Enfim, eu estou trabalhando aí, tentando fazer a minha livre docência o mais rápido possível, né? Seguir os caminhos da minha amiga Lu Morina, que já resolveu o problema dela. Vamos, 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 tem que ir. Não é a coisa, É, não é aquela coisa, ele chega uma hora que tem que ir no negócio. eu estou mais ou menos nesse ponto. Tem que Então, ir. e aí é uma área de pesquisa predominantemente também masculina, né? Então a gente tem Uhum. pouquíssimas mulheres. Inclusive na área de economia, é interessante que ao longo dos últimos 20 anos vai ocorrendo uma certa divisão de trabalho, né? E as mulheres vão se tornando pesquisadoras, especialistas em áreas da economia que estão mais voltadas para, vamos dizer, temas socioeconômicos, temas Uhum. voltados para, inclusive, questões de gênero, né? Gap salarial entre homens e mulheres, né? Todas essas questões voltadas para ou para desenvolvimento econômico, ou para mercado de trabalho, ou para o que mais que a gente tem bastante gente trabalhando em áreas de economia da educação, né? Enfim, então parece que tem uma certa divisão do trabalho e a gente tem poucas mulheres que seguem para finanças e para teoria monetária, né? Uhum. Macroeconomia em geral, mas especificamente teoria monetária, que é a área que eu acompanho e que eu trabalho, ensino, pesquiso, enfim, né? Então é uma área bastante árdua, assim, até para debate, né? Porque mesmo no debate acadêmico, não são poucas vezes em que a gente é silenciada, né? Hum. Em que aquilo que a gente acabou de falar é repetido por um homem, né? Numa reunião de pesquisa, ou enfim, numa discussão qualquer sobre o tema, num evento, seminários, etc., quando você se manifesta, muitas vezes a sua resposta, a sua pergunta não é nem respondida, entendeu? Né? Então tem três, quatro perguntas ali, enfim, você fica ali naquele funil do silenciamento, né? Então é bastante difícil. Eu acho que, falando mais geralmente sobre academia, que é onde eu tenho experiência profissional, né? Eu percebo também uma dificuldade, e eu só consegui elaborar isso também recentemente, né? Hum. Que é o fato de que a gente tem uma gestão
na universidade, especificamente na Universidade de São Paulo, que está elaborada para ser democrática e representativa, né? Então a gente fica pensando assim, quando eu conseguir um assento numa comissão, eu vou poder participar, né? Hum, Mas, assim, não é hum, bem verdade, porque o grosso dos caminhos, das decisões e das conversas, ele vai acontecendo num ambiente que é um ambiente onde os homens se encontram, né? Então, assim, é claro que de vez em quando a gente vai tomar um café com os amigos, vai almoçar e tal, mas não é aquela mesma rotina que eles já têm entre si, né? De fazer um uhum. cafezinho a tal hora, e às vezes passam na porta da sua sala e nem te convidam, entendeu? E você fala, pô, estão indo tomar o café, né? Tá bom, vou tomar meu café ali também. Enfim, mas tem uma cultura de política, né? Institucional fora das comissões institucionais que acabam minando a possibilidade de que a gente realmente tenha uma participação mais ativa na gestão, Uhum. mesmo quando você tem acesso a uma cadeira de representação, né? Então, é um pouco frustrante, mas é também uma batalha de dia a dia da nossa luta diária, como eu falo, né? Uhum. Então, insistir, participar e chamar a atenção. Eu tenho, assim, toda a oportunidade que eu tenho, eu falo para os colegas, se a gente não trouxer as questões para serem debatidas e decididas no âmbito desta comissão, ou sei lá, né, enfim, deste grupo que foi definido para tomar decisão, as mulheres nunca vão ter vez mesmo. Ou pelo As menos trazer. minorias nunca vão ter vez. Então, mas Né? ou pelo menos levar. Por isso que levar obrigatoriamente mulheres a esses poderes, então, a tal da ideia da política de cotas, de obrigatoriamente, forçosamente colocar pessoas negras e mulheres nesses espaços, força essa Uhum. diversidade, já que as coisas. E assim, me parece que nem é tão deliberado, às vezes não é nem tão consciente, assim como não é consciente para nós, É, que nós estamos, sim. né, passando por essa. Por Eu acho que é essa, a por esse... prática, né? É a prática que vai se Isso, perpetuando, né? E isso, é aí, aquela coisa, assim, sempre foi assim, você continua naquela é, inércia. Então tem que ter essa coisa de obrigatório, de forçar as mulheres nesse espaço, porque aí as coisas vão mudando, mulheres e né, outras classes, minorias mas em enfim, geral. estamos aqui Minorias falando em de geral. mulheres nesse momento, né? Exato. É que era É é a importante, pergunta que eu mas ia te fazer. Como é que é ser é, mulher ali na economia? Que vocês são o quê? Só você e Elaine. eu e a Elaine temos agora uma professora que está contribuindo, né? Ela faz o pós-doc, está naquele programa de professores que Sei. participam do corpo docente, que é a Maria Paula. Nós temos uma outra professora da área de história, que é substituta também, mas assim, do corpo Do corpo fixo, né? docente fixo mesmo, só você e E Elaine. só eu e a Elaine agora, né? Então, assim, é bem difícil, porque, em geral, os colegas não têm sensibilidade nenhuma para esses temas. Pouquíssimos colegas entendem quando eu digo, né? Quando eu falo, gente, a gente precisa conversar, discutir temas importantes dentro das comissões constituídas para isso, né? E muitas vezes eu passei um mandato coordenando o curso de economia, né? Uhum, Então, assim, é difícil porque os colegas eles estão habituados a conversar entre eles e a trocar informações, figurinhas e já irem direcionando para onde deve ser o caminho do tema A, do tema B. E aí, quando chega na reunião, assim, muitas vezes eu sou surpreendida, porque um já falou com o outro, que já falou com o outro, entendeu? E é muito difícil gerenciar isso e tentar chamar atenção para a importância, né, de que a gente tenha canais e mecanismos institucionais de fato para decisões dentro da unidade, dentro da USP, porque senão a gente fica também só como um enfeite, né? A gente está lá na comissão, mas a gente não, efetivamente não está participando, não está nem sendo ouvido, entendeu? uhum, Então, uhum, é muito desgastante acho que isso é a parte do meu trabalho que mais me toma energia, assim, sabe? Que mais me desgasta. uhum, Porque ir para a sala de aula, preparar a aula, dá trabalho, né? A gente, todo mundo sabe disso. Quem prepara a aula sabe, né? Quem se aham, preocupa em aham, como vai ensinar, sabe que isso é muito trabalhoso, mas ao mesmo tempo tem um retorno fantástico e tem, né? É tão gratificante que, né?
o resultado se sobrepõe a todos os custos. Mas essa parte da política e da gestão e da carreira em si, né, de você ter menos espaço do que um colega seu que tem um desempenho pior que o seu do ponto de vista acadêmico, né, isso não é incomum. Então, tem certas, digamos, certos privilégios, vamos dizer assim, né, que quando se trata de uma mulher na mesma situação, a regra é jogada na sua cabeça assim, muito friamente, entendeu? Ou Quando você tem seja, um a colega ali, meritocracia não é bem meritocracia, né? quando você tem um colega numa mesma situação, nossa, mas é um tal de tentar contornar, não, mas espera aí, vamos ver se não sei o quê, não, mas espera aí, dá para interpretar isso aqui de outro jeito. Quando não, assim, não, a regra vale para todos. Não Uhum, há. uhum, uhum. Então, assim, eu já ouvi muito isso, já briguei mais, já briguei menos. Tem momentos da carreira que eu estou mais disposta a gastar energia com isso, tem momentos que eu estou menos disposta, né? Mas aí a gente vai dentro Em dessas tempos pandêmicos, a gente possibilidades. fica muito menos disposta a enfrentar esse tipo de Ah, situação, né? De problema, né? A sim, gente sim, fica com mais, a gente certeza. recua mais, porque já tem muita briga para enfrentar, né? Nossa, é verdade. Né? Situação muito difícil atualmente, então É, eu acho que assim, o que eu queria chamar a atenção nesse aspecto de gênero na universidade, principalmente nesse ambiente que a gente conhece, né, que é a FEAP. Eu não sei se isso funciona assim em todas as unidades, claro que devem ter, né, nuances e Uhum, aspectos que uhum. são específicos de cada unidade, mas eu percebo que essa gestão muito fora, né, muito fora da institucionalidade, que vai aqui, aí um conversa com o outro, aí você vai na porcaria da comissão, na porcaria da reunião de departamento, decide uma coisa, todo mundo vota e depois a coisa acontece ao contrário, entendeu? Aí eu realmente é uma coisa que eu tenho dificuldade de lidar e eu sofro muito, por isso às vezes eu me retiro. Aí Aham, aham. eu vou me recuperar e aí vamos ver mais para frente se eu vou encampar de novo lutas desse tipo, né? Pois E vai é, pois é. selecionando as lutas, né, Lu? Porque Tem, não dá tem, para pelo amor de decidir. Deus. Ó, tem uma pergunta aqui. Depois eu vou te fazer a pergunta do Vinícius que ele mandou antes, mas deixa eu fazer essa. Ó, não sei se já falaram, cheguei agora. Mas poderiam falar dos homens que sentem a necessidade de sempre explicar e saber mais? Isso acontece muito, mesmo sendo docente universitário? O tal do mansplaining, né? É, acontece muito, principalmente entre colegas, né? Menos com alunos. Eu normalmente eu vejo e sinto que os alunos têm um respeito muito grande e eles reconhecem o meu conhecimento superior no tema que eu ensino. Né? Então, assim, Uhum. porque estou falando isso porque no início da carreira era comum até que alunos, né, em sala de aula viessem Questionar. fazer o mansplaining mesmo, né? Uhum. Então, mas isso no começo da carreira, bem no comecinho, e eu acho que eu construí uma reputação rapidamente nesse sentido, né, de ter condições de ensinar bem, etc. Então, eu não tenho esse problema em sala de aula, nunca tive na USP, por exemplo, nunca. Uhum. Mas entre colegas, sim, né? Então, assim, muitas vezes pela pergunta ou pela fala do colega, você tem absoluta clareza que ele não tem a menor ideia nem do que você está falando ali naquele momento. Né? Mas ainda assim, ele tenta ou é, explicar de novo o que você já explicou, ou Uhum. dizer o que a Roseli quis dizer. Na verdade, em síntese, ela falou isso. Aí eu falo, aí toda hora você tem que ficar. Não, eu não falei isso, eu falei, né, outra coisa. Ou, Uhum. não foi bem isso que eu disse. O ponto principal do que eu falei não é este, é este. Então, assim, de novo, é um ponto que, né, toma muita energia e cansa muito. Mas acontece, acontece. Seja em Acho que questão de acontece gestão.
talvez o silenciamento aconteça mais, não essa coisa de a gente se posicionar numa reunião e aí simplesmente não é ouvida. Me parece que isso acontece até mais do que explicar para a gente as coisas, não sei. Pelo menos comigo é assim. Depende, depende. Eu acho que se você tiver numa reunião mais acadêmica, em que há uma discussão teórica ou técnica de um ponto, de um paper, etc., eu ainda assim observo É esse mesmo? disclaimer. É. Uhum. Poxa. Mas na gestão também, assim, essa coisa do silenciamento é bem mais claro, acho que porque, até mesmo por isso, eu participo muito pouco dos seminários, por exemplo, do meu departamento, né? Não tenho muita paciência, né? Enfim, mas amanhã eu vou participar, que é um tema muito bacana da minha área que me interessa. Eu vou lá fazer todo o esforço, né? Enfim, aquela coisa. Mas não é um ambiente fácil, viu? É um ambiente bastante difícil de lidar no dia a dia. Desafiador, Mas né? é desafiador, é desafiador. Eu acho que a gente sempre vai estar num ambiente desafiador, na área de business, principalmente, para quem está em mercado financeiro, empresa, não deve ser muito diferente, né? Mas eu acho que aos poucos isso começa a mudar, isso começa a ser mais falado, pelo menos, né? A gente está aqui falando sobre esses aspectos, os pontos, sobre o local que nós trabalhamos, né? Sobre a instituição a qual nós pertencemos, e nós é que fazemos a instituição, né? Então, embora às vezes a gente fique cansada, a gente sempre está tentando resgatar a energia para fazer mais uma É, lutazinha, né? tem assim, quando você cansa, a outra assume, né? A gente tem um É, pouco essa dança, eu acho eu que não a gente sei. precisava ter um pouco mais de sinergia, um pouco mais de Isso, troca entre as isso, mulheres da entre as FEA. mulheres também, né? Quem sabe, talvez É. esse projeto gere alguma coisa nesse Olha, sentido, não seria sei. ótimo. Vamos ver, Eu né? Vamos acho ver que o que vai ser quando no a final de rede, março. quando a rede de pesquisadoras e professoras da USP se formou, a rede não cala, né? Uhum. Eu tentei assim conversar com os colegas e convidar, olha, vamos participar, e conversei com algumas pessoas, não foi muito para frente. Enfim, eu também acabei deixando um pouco de lado, mas acho que a gente precisava fazer um pouco mais esse papel, né, de tentar conversar sobre esses assuntos entre nós e de trocar experiências e de entender como as coisas estão funcionando nos vários departamentos, nas várias comissões, né? Porque o departamento de economia, eu acho que é o departamento que tem menos mulheres, né, dos É, três. é. Talvez contábeis seja um pouco mais equilibrado, né? Eu acho que a DM é bem equilibrado, viu, Roseli? ADM. Eu acho que tem bem meio a meio ali. Eu fiz uma contabilidadezinha assim para fazer É verdade. para fazer esses convites, eu dei uma olhadinha. Mas eu não separei por departamentos. Eu vou fazer isso, porque eu estou pensando no final de fazer um pouco esses números, sabe? Mas eu não fiz isso por departamento, não. Eu sei que na economia tradicionalmente tem menos mulheres, né? A É, Natália que estava lá acabou saindo, mas enfim. Na ADM eu é. acho que é o mais equilibrado, não sei. Posso estar equivocado, mas ainda vou Mas chegar nesses é números. difícil. Eu vou dar mais um exemplo da questão de gênero. A gente está numa reunião do departamento para formar banca, né? E assim, eu sempre tento pensar em nomes de mulheres para levar para sugestão, né? Mas, nossa, nem passa longe, assim, né? Então, a gente está sempre formando bancas só formadas por homens, e aí você tem algumas candidatas, sempre são pouquíssimas também. E achei bastante interessante a iniciativa da Pró-Reitoria de Pós, né, em pedir para que as coordenações de pós passassem a considerar bancas equitativas em termos de gênero. Hum. Então, fizessem esse esforço. É claro que não é para dispensar o mérito, né, e a Sim, sim. qualidade do Não, não trabalho é das isso. pessoas. Não é isso. É Mas, outra poxa, coisa. não é É possível que aquilo não que a tenha gente uma falava. mulher para participar dessa banca, entendeu? Aquela coisa de dar oportunidade para as mulheres e de ter uma nova visão para que, em algum momento, a política institucional vá mudando e tendo esse outro olhar. Não é uma questão de melhor ou pior, é uma questão de fato de oportunidades mesmo, né? Aquela coisa, o amigo chama o amigo
E o amigo homem normalmente vai chamar o amigo homem e ele acaba não chamando amigo mulher, porque sim, Exato. né? Não é nem. Ele não pensou É nisso, meio né? Ele não a pensou nisso. reprodução de uma Isso, prática que isso. sempre acontece, entendeu? É bem E a assim, gente assim, também acaba então, fazendo isso, né? As eu próprias mulheres também, acabam fazendo isso, é, né? eu também acho que não seja nada maquiavélico, que eles fiquem Sim, lá sim. pensando, não, vamos evitar que É, as mulheres participem. Não, não é isso, entendeu? É é. que mudar uma cultura, mudar a cultura institucional e mudar, de fato, né, como a sociedade valoriza o trabalho Sim. da mulher nas diversas áreas, é uma coisa que vai precisar de muita luta ainda, né? E muita Vamos lá, energia. estamos aí, estamos firmes nisso. Mas tem uma pergunta que o Vinícius fez. O Gabriel acabou de entrar, ele pode te fazer as perguntas de novo, porque eu esqueci as perguntas que o Gabriel te fez. Mas o Vinícius perguntou o que a Roseli de hoje diria para a Roseli do início da carreira. Lembra? Lembro, você mandou, você disse que ele tinha feito essa pergunta, né? O que eu diria para a Roseli de início de carreira? Olha, eu considero que a minha carreira, ela começa quando eu entro na graduação, né? Então, se eu pensar aqui naquela Roseli lá de trás, o que eu diria para ela? Eu diria para ela que ela poderia, que ela deveria e poderia contar mais com o apoio das pessoas e pedir ajuda. Entendeu? Nossa, Eu Roseli, acho, eu acho que eu devia tanto ter pedido mais ajuda na minha vida. sim. Até Assim, voltando hoje. para o início da graduação, mestrado, doutorado, aquele momento difícil que eu disse, se eu tivesse pedido ajuda, eu teria encontrado. Mas eu Então, também eu não já acho que eu não sabia muito teria. pedir ajuda. Ah, eu Então, acho que eu isso é uma teria. Eu sou meio otimista, né? É uma dificuldade que eu tenho até hoje, às vezes, sabe? Não tem um problema com quem que na universidade a gente né, se depara com várias situações. Para quem que eu corro, sabe? Eu queria Sim, pensar sobre isso. Para quem que eu corro? Então, não sei, talvez sim. de novo como experiências. Vamos ver se ao final deste mês a gente cria um grupo de mulheres com quem contar e com quem poder conversar. Seria muito bom. Né? Mas é isso, é isso. É, Ó, o mas eu Gabriel acho tá que dizendo. eu. Pode falar, pode Ah, falar. não, eu com essa perspectiva de, né, de estar num meio social muito diferente, de estar numa carreira muito diferente, de estar fazendo um caminho totalmente diferente do que eu tinha no meu entorno, eu fui criando o mito de que eu tinha que saber tudo e resolver tudo sozinha, entendeu? Mas não, eu poderia ter pedido mais ajuda, eu poderia ter. E eu acho que eu teria recebido, eu acho que talvez meu caminho teria sido diferente, mas enfim, agora acho que eu já aprendi a pedir ajuda, então acho que estou um pouco melhor do que eu estava lá no início da carreira. Que ótimo. O Gabriel já te intimou para sua banca, para a banca dele no ano que vem. Então Oh, já tem uma muito banca bem. aí intimada. E, olha, e ele mandou as perguntas, ó. O seu maior desafio ao longo da carreira e o seu maior desafio hoje com os alunos. Ao longo da carreira como um todo, nossa, o maior desafio. Eu acho que foi esse momento de mudar de local de trabalho, de cidade, né? Foi muito difícil para mim sair de São Paulo. Eu adoro São Paulo até hoje, né? E eu, quando fui para Ribeirão, eu me mudei para Ribeirão, né? Eu fechei tudo, né? A vida em São Paulo, eu fui morar em Ribeirão Preto, né? Aham. Então, foi muito difícil. Os 3 primeiros anos foram de uma solidão incrível, assim, porque, né? Na fé, os colegas, tá? Legal durante a semana, os alunos maravilhosos, Paraná. No final de semana, todo mundo desaparece, né? Aí você faz o quê? O grilinho. Não, mas Ribeirão é Eu uma cidade muito passava difícil, né? É muito difícil de criar laços, né, para É, pessoas novas e é. que chegam na cidade, assim, na minha faixa etária daquela época, né? Para Aham, jovens, né, moçada estudante, deve ser tudo uma beleza, mas aham. enfim, então eu demorei uns 3 anos para ter algumas amizades que eu cultivo até hoje, né? Uma delas é com a professora Lena, que é uma amiga muitíssimo querida que eu adoro. A Mariana também, uma colega que eu adoro, que eu gosto muito, tem um relacionamento ótimo, né? Você, mais adiante um pouco, né? A gente vai se aproximando, se conhecendo mais, enfim.
E aí, o próprio o Fábio Gomes, alguns colegas, o próprio Fábio Barbieri, também eu tenho bastante proximidade com ele, a gente ri muito juntos, aquela coisa, né? Então a gente vai criando laços um pouco mais fortes, e laços de amizade, além dos laços simplesmente profissionais, né? Mas foi muito difícil essa mudança para mim. Tanto que depois que eu voltei do pós-doc em Nova York, em 2012, eu não consegui ficar mais em Ribeirão, né? Daí eu Uhum. fiquei meio perambulando, porque a minha família toda é São Paulo, Guarulhos, né? Não tem ninguém em Ribeirão Preto. Aham, aham. E aí eu ficava perambulando de lá para cá, de lá para cá. Aí voltei a morar em Ribeirão Preto por um ano, 2 anos mais ou menos. Montei casa, tudo, mas todo final de semana era pá, estrada, né? Até passei pelo Gabriel uma vez na Anhanguera. E aí era muito cansativo, e enfim, aí a vida mudou um pouco, né? A vida pessoal mudou um pouco também. Eu acabei ficando por aqui em Campinas, mais ou menos no meio do caminho, né? Então eu vou para Ribeirão, fico 3 dias, 3 noites, 3 de 4, quanto for necessário, mas tem um outro local onde eu tenho casa, onde eu tenho minhas coisas, né? Então está um pouco mais ameno esse processo. Mas, enfim, eu tentei bastante, viu? Tanto que, mesmo voltando do pós-doc, ainda voltei a morar em Ribeirão. É, Só mas insistia. Ribeirão é difícil e é quente, né? Enfim, mas tudo bem. Oh, verdade. Agora me conta uma coisa, já descobri, já sei que um dos seus hobbies é costura e o outro é o tai chi, continua no tai chi? Como é que tá? Olha, o Tai Chi é e vai ser sempre uma paixão. Eu confesso que eu dei uma diminuída nos treinos, né? Eu tô fazendo um caminho de aprendizado no budismo tibetano. Ah, Então, olha. assim como o Tai Chi, também tem uma prática nessa linhagem de budismo, né? Ah, Então, assim, não dá para a gente praticar tudo, entendeu? Chega tem uma que fazer hora que você algumas tem que. escolhas, é. Então, eu deixei um pouco a prática do Tai Chi, mas eu gosto muito. Quero retomar quando eu tiver um pouco mais, né, avançado um pouco mais no meu estudo do budismo e na minha prática do budismo. Então, o tempo que eu tenho hoje, ou estou estudando, né, sobre o budismo vajrayana tibetano, ou estou praticando meditação. Então, então é isso. Por enquanto tá aí, né, nessa concorrência com o Tai Chi. Mas eu tenho pensado nesses últimos meses, né, em retomar. Mas seria legal ter um grupo, né? Muito gostoso quando você tem um grupo praticando Tai Chi e trocando informações práticas, enfim, trocando experiências, né? Embora seja bom também fazer sozinha e tudo, mas acho É, que eu estou mas sentindo um pouco de falta de grupo. Então, acho aí que eu penso todos, no Tai né? Chi, penso no Nesse Tai Chi, momento, penso nos amigos do Tai Chi. Puxa, a gente podia estar praticando no parque, né? Na praça, não sei aonde, mas não pode. Aí é. dei uma desanimada. Mas eu tinha começado a fazer espada Tai Chi em março do ano passado. Quer dizer, em Ah, fevereiro, né? tá, começou e já Aí em Ribeirão, porque aí tem uma escola de Tai Chi ótima, que é Equilíbrio. tá. E é a linha do Tai Chi que eu pratico, é da família Yang. E eu tinha voltado para a escola, estava praticando a forma de espada, daí veio a pandemia, cortou meu barato, literalmente. Aí eu tô aqui com a minha espada ali, de mentira, hein, gente? Não é espada de verdade. Né? Uma espada Na ali, tua sempre olho para circunstância, ela. tem algumas pessoas que merecem os ali, mas tudo bem. Mas Eu é gosto muito de isso. ler, gosto muito de ouvir música, gosto muito de rock, sempre ouvi muito rock dos anos 70, né? Anos 70, blues, jazz, gosto muito das grandes cantoras de jazz. Sou apaixonada pela Billie Holiday, sou apaixonada também por ópera. Né? Eu Olha, sou daquelas que compra ingresso para a temporada de ópera do Municipal quando tem. Né? olha que lindo. Então eu vou, assisto as óperas. Em Nova York, eu praticamente toda semana estava no Metropolitan Opera House, então estava sempre ali curtindo, né? Com ingresso de $20, aquele rush ticket maravilhoso. A gente fica na fila 1 hora e meia lendo um paper, aí Aham. pega o ingresso de $20 na plateia, entendeu? Olha lá, olha lá.
Olha lá. Pois é. Então, É, quando tem as oportunidades, é mais óbvio que aqui em Ribeirão Preto não tem ópera, não tem não, ódio, não não tem. tem coisa alguma. Mas, enfim, tá certo. Estamos aí. Estamos aí. Mas acho que é isso, não? Roseli, que Falamos demais, prazer. né, Luciana? Ah, a gente vai falando, né? A gente vai falando, mas é um prazerzão te conhecer melhor, conversar com você. Espero que as pessoas aí tenham te conhecido Obrigada. melhor. E é bom conhecer a pessoa por trás daquele professor que dá aula ali, que chega e dá matéria e tal, mas, né? Tem uma pessoa É, ali atrás que tem outros interesses também, né? só para finalizar, eu sou o tipo de professora que não fala sobre a sua própria vida em sala de aula, entendeu? Aham. Então, os alunos que conhecem alguma coisa um pouco a mais sobre mim são os alunos ou que estão meus orientandos, e aí tem convívio maior, a gente almoça junto, toma café, conversa de outros temas, né? Mas eu não, na sala de aula, eu sou muito assim, estou ali é para um papel. Ninguém está aqui para ouvir sobre a minha vida, né? Então eu Aham, parto desse aham. princípio, né? Que a gente tem coisa mais interessante para fazer na sala de aula do que falar da minha vida, né? Então, Mas agora a então eu sua vida sou. ficará aqui gravada neste momento. É, Você fala isso assim, é vai lá no legal, é Instagram, legal. Luciano, que vai estar lá. Isso, quer saber? Vai lá. Vai lá. É isso Então, aí. muito legal, foi muito bacana essa oportunidade, Lu. Muito obrigada. Não, acho muito legal da gente conhecer. Eu acho que vai ser, pelo menos, não vai dar pra, não vou conseguir falar com todas, mas acho que dá para fazer algum panorama das mulheres da fé. Eu tenho pessoas muito, muito boas. Ó, a Mariana dizendo aqui, ó, as mulheres já conseguiram conquistas históricas que nos proporcionaram estudar, trabalhar e deram certa liberdade sexual. Quais vocês acham que são as lutas das mulheres de hoje e as lutas do futuro? Mariana do céu! Nossa Senhora! Eu Deixa acho eu que as falar que o nossas Gabriel lutas. tá. O Gabriel tá te Ah, chamando, tá dizendo que você é muito mais que professora, que você virou uma mãezona. Mas então vamos lá ver. Vamos lá falar da Mariana. Lutas de hoje. Quais são as lutas de hoje e as lutas do futuro? eu acho que as nossas lutas de hoje são essas lutas diárias, do dia a dia, de marcar posição, porque a gente até chega num certo local, mas a gente não tem ainda, né, a mesma, digamos, condição de contribuir, de ter as suas propostas levadas em consideração, que é essa questão do silenciamento, do mansplaining que a gente falou, acho que essa é a luta atual. É estar lá, não só estar, mas também mudar essa dinâmica, né? De como se dão as decisões, de como nós podemos participar dessas decisões e até mesmo liderar essas decisões. Então, para mim, é uma luta da microestrutura, entendeu? É uma luta que está dentro já e que tem que estar sempre sendo alinhavada, né? Para fazer analogia com a costura aqui, né? Aham, aham. Então, todo dia a gente tem que dar um pontinho. É essa que eu acho que é a luta atual, né? Pelo menos, assim, claro, nas sociedades de países razoavelmente desenvolvidos. Não estou falando, né, das sociedades extremamente pobres, em outras condições socioeconômicas, as lutas são ainda diferentes, né? Então, a nossa luta, nossa aqui no Brasil e dos países mais ou menos semelhantes, é muito nesse sentido, que já não é mais a mesma luta das mulheres dos países nórdicos, vamos dizer assim, né? Uhum. Digamos que elas já estão ali numa luta que talvez seja a nossa luta do futuro, né? Que é uma luta por participação masculina, inclusive nas atividades domésticas, de criação dos filhos, né? Uma divisão do trabalho mais igualitária, direitos trabalhistas mais igualitários entre homens e mulheres, né? E não que pesem para o lado feminino, no sentido de ter menos oportunidades de vagas, porque você vai ter mais direitos. Então, vamos Uhum. dividir esse negócio aí, entendeu? Uhum. Que eu acho que é a luta atual feminista nesses países que já alcançaram um certo grau de desenvolvimento, né? Então, acho que essa vai ser a nossa luta daqui a 30 anos. Ai, quanto acho que é uma luta de consolidar, né? Porque a gente pode estudar, a gente pode trabalhar, a gente tem liberdade sexual no papel. Acho que talvez consolidar, né? Porque uma mulher que
transa no primeiro encontro, não é bem vista. Então, aquela coisa, vamos consolidar isso. Pode, mas vamos consolidar, né? Essa situação que a gente conseguiu alcançar. Bom, acho que é ótimo a gente terminar com esse ponto de vista de consolidação de direitos aí de mulheres. É ótimo. Roseli, muito bom te encontrar, muito bom te conhecer melhor e que bom ser sua colega de trabalho. Obrigada por ter aceitado o convite, obrigada por estar aqui mesmo, foi muito bom, obrigada mesmo. Obrigada, Lu. Foi um prazer e para mim também é um privilégio ter você como colega, uma pessoa que eu admiro, confio e super, assim, eu sempre conto com você, né? Você pode saber disso. Inclusive já fui, Lu, me ajuda aqui com isso, com aquilo outro. Então, você é uma das pessoas com as quais eu conto. Né? Pode contar. Obrigada, Pode também estou à contar. disposição. Tá ótimo, tá ótimo. Vou contar com você. Vou saber que você é uma das pessoas com quem eu posso contar. Tô Eu vou animadíssima. tentar acompanhar ao máximo, com certeza quero ouvir todas as que vêm por aí. Né? Porque vai ficar gravado. De qualquer forma, fica Terceirizadas, sempre gravado. professoras, todo mundo aqui batendo papo e tomando café. O café Tomando esfriou, café. mas tudo bem. O meu acabou, foi chato. Ok, aqui nessa situação eu mais ouço do que falo, então eu termino tudo. Beijo, Roseli. Brigadão, viu, meu amor? Tchau. Beijo. Tchau.